Galera dos primeiros anos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Professor Ricardo Carvalho na área. Na aula passada, nós adentramos, fizemos uma introdução a um novo conteúdo que foi o território brasileiro, ok? Então, creio que vocês acompanharam aí pelo resumo, pelo livro didático. Então, nessa segunda aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade a abordagem desse conteúdo, ok? Então, continuemos aí nosso raciocínio sobre o referido conteúdo a partir da página 82. Então, na página 82, o que é que nós vamos ver de imediato aí lá no título da página? Nós vamos perceber que fala sobre fronteiras, certo? Então, uma das coisas que os territórios nacionais, eles têm, né? Uma das suas características é apresentar fronteiras. Só lembrando que fronteira, eu expliquei isso no início do ano letivo, né? Fronteira é diferente de limite, ok? Fronteira é aquilo que está à frente de um território, certo? É uma zona que o Exército chama zona de alerta, né? Uma região de alerta, porque é uma região que está entre dois territórios, porém fronteira é diferente de limite. Limite é uma linha imaginária que dá início e término a um determinado território. E a fronteira é um espaço, né, que está dentro de uma linha imaginária. Ou seja, uma linha imaginária delimitativa de um determinado território, uma linha está dentro de uma fronteira. Então, antes de se chegar em uma linha limítrofe entre territórios, vocês se deparam com uma fronteira, ok? Então, se vocês perceberem, o Brasil ele apresenta várias fronteiras, o território brasileiro, tanto fronteiras terrestres como fronteiras marítimas, ok? E até mesmo o Brasil ele detém um domínio sobre um determinado espaço aéreo. Então, só lembrando algo que eu disse lá no início do ano letivo, cada parte desse território brasileiro ele tem uma entidade que é responsável pelo monitoramento. Por exemplo, a fronteira terrestre, né, do Brasil aí, com outros países da América Latina, qual é a entidade da União responsável por monitorar e fiscalizar essa fronteira? É o Exército, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, a parte do território brasileiro que é o mar, né? O Brasil ele tem um domínio ainda sobre uma parte do mar no seu litoral, né? Então, a entidade do governo federal responsável por monitorar isso é a Marinha. E o espaço aéreo brasileiro, a entidade responsável é a Aeronáutica, ok? Então, isso são fronteiras que nós encontramos no nosso território brasileiro. Então, só lembrando que o Brasil ele possui uma imensa fronteira terrestre que é maior do que a sua fronteira marinha, ok? Então, o Brasil, mais uma vez, ele possui fronteira terrestre e uma pequena fronteira marinha, né? A terrestre é superior em extensão do que a marinha. Então, outra coisa importante aí do assunto está na página, vocês, se possível, acompanhem aí, a página 84, que é a caracterização do território brasileiro, né? Como o próprio nome já está dizendo, é vocês caracterizarem. Como é que se apresenta o território brasileiro atualmente, né? Então, para a gente entender como ele se apresenta atualmente, é necessário a gente fazer uma retrospectiva um pouco de como ele se originou, né? Então, o nosso território brasileiro atualmente, ele está localizado, né? Surgiu ao longo de um processo histórico e está localizado em se tratando dos 4 hemisférios, uma coisa importante que existe no nosso planeta, né? Hemisfério norte, sul, hemisfério leste e oeste. O Brasil é tão gigantesco em termos de território que ele está situado em 3 desses 4 hemisférios que existem no nosso planeta. Então ele está situado ao mesmo tempo no hemisfério norte, ele está situado no hemisfério sul, ele está situado no hemisfério ocidental, ok? Então, dos 4 hemisférios, o Brasil possui terra em 3.
E outra questão também é que nós estudamos na aula passada que é um país tropical. Tropical por quê? Porque a imensidão de suas terras está localizada na zona tropical, ou seja, entre o trópico de Câncer, né? Perdão, entre o trópico de Câncer, isso mesmo, e o trópico de Capricórnio. Por isso o nome país tropical. Outra coisa interessante também é a gente abordar a organização política do nosso país, política administrativa do nosso país. Então, se vocês observarem o mapa da página 85, o que é que vocês vão perceber, né? Que o Brasil ele apresenta vários estados, certo? Atualmente, segundo o IBGE, são 26 estados e um Distrito Federal. Alguns estados são enormes, como a gente está observando no mapa aí, como o estado do Amazonas, né? Outros estados são pequenininhos, como o nosso estado ao qual nós pertencemos, que é o estado de Sergipe. Alguns estados são muito antigos, por exemplo, você observando no mapa aí, o estado de Pernambuco é o estado mais antigo do Brasil. Professor, por que é o mais antigo? Devido a um resultado de um processo histórico. Vocês sabem que o nosso país, o nosso território, ele começou a ser descoberto pelo Nordeste. Então, consequentemente, né, os estados mais antigos e as cidades mais antigas estão no Nordeste. É um resultado de um processo histórico no espaço brasileiro. E outros estados são novíssimos, como por exemplo o estado de Palmas, né? O último estado criado no Brasil foi o estado de Palmas. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos 5.570 municípios aí espalhados pelo nosso país, né? Então, só lembrando que alguns municípios são antigos, né? Consequentemente, os municípios mais antigos estão no Nordeste e outros municípios são novíssimos, né? Mas no geral são 5.570 municípios aí espalhados por esse imenso território o qual nós fazemos parte, certo? E para administrá-lo bem, né, o que foi necessário fazer o que com o nosso território atualmente? Fragmentá-lo em união, né, estados e município. Então, foi uma divisão tendo em vista um gerenciamento melhor administrativo do nosso país. Então, nós temos hoje no Brasil a União, que é representada pelo governo federal, nós temos vários estados, são 26, e 5.570 municípios. E ainda há entidades responsáveis por ajudar a administrar essas porções do nosso território brasileiro. Por exemplo, a nível municipal, nós temos 3 poderes. Nós temos o executivo, que é o prefeito, responsável por administrar o município. Nós temos o legislativo, no município, que é representado pela Câmara dos Vereadores. E nós temos o judiciário, que é representado através de um fórum, uma comarca, representado na pessoa de um juiz. Então, a nível estadual, o que é que nós temos? Nós temos o quê? O representante do executivo, nós temos o governador. Os representantes do legislativo, nós temos os deputados estaduais, que ficam lá na Assembleia Legislativa. E a nível do judiciário, com relação ao Estado, nós temos o quê? O Tribunal de Justiça do Estado, dos Estados, né? Representado pelos desembargadores. E a nível da União, do governo federal, nós temos o quê? Um chefe maior, que é o presidente. Nós temos o poder legislativo, representado pelos deputados federais e senadores, né? A Câmara Federal e o Senado. E nós temos o que? O poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas entidades, elas contribuem para administrar também nosso município a nível da União, Estado e município. Só lembrando que cada uma dessas entidades possui uma função específica para administrar bem o poder público no nosso país. Então, com relação aí à página 86, o que é que vocês vão perceber aí? Está falando sobre a formação territorial do Brasil. Na aula passada eu expliquei há pouco tempo que eu expliquei um pouco de como foi que surgiu o nosso território, né?
A partir de quê? De uma expedição, né, marítima que teve como ponto de chegada aqui o nosso território brasileiro. Então, o nosso país ele foi descoberto lá pelo ano de 1500 e a partir daí ele foi começando a se configurar ao longo do tempo até a atualidade. Então, foram surgindo o que? Economias, né, que a gente vai falar daqui a pouco, cana-de-açúcar, bandeirantes, mineração e todo esse processo que envolveu povos, que envolveu questões socioeconômicas, contribuíram para a configuração atual, para o arranjo atual do nosso território. Então, o Brasil, eu digo que a primeira divisão política que o Brasil sofreu, no meu entendimento, foi o Tratado de Tordesilhas, né, que foi um acordo entre Portugal e Espanha, que estabeleceu uma linha imaginária, sendo que as terras que ficassem a leste, né, desse meridiano, uma linha imaginária, pertenciam a Portugal e a oeste a Espanha. E, posteriormente, esse Tratado de Tordesilhas vieram algumas atividades, se desenvolveram algumas atividades, inicialmente, né, econômica aqui no nosso território. Uma delas foi a questão da cana-de-açúcar, que se desenvolveu no Nordeste, né? Consequência dessa atividade canavieira no Nordeste foi a implantação das capitanias hereditárias, que contribuiu também para a formação atual do nosso território. Logo em seguida vieram um movimento chamado de bandeirantes, que foram expedições promovida pelos europeus, que teve com uma das intenções, inicialmente, foi o apresamento dos indígenas, certo? Foi prender indígenas para comercializar. Professor, por que prender indígena? Porque essa expedição ela teve como foco lá a região sudeste, né? São Paulo, a região de São Paulo e assim por diante, e foi adentrando o nosso território. Como lá era uma região, naquela ocasião, pobre em recursos, né? Os recursos naturais estavam todos aqui no Nordeste, cana-de-açúcar, pau-brasil, etc. Então, os europeus acharam por bem comercializar os indígenas, né? Fazer o apresamento e comercializar. Então, as bandeiras inicialmente tiveram essa intenção e, logo em seguida, as bandeiras tiveram outra finalidade, que foi explorar o ouro lá na região do atual estado de Minas Gerais. Então, como vocês podem ver nesse mapa da página 87, né, nesse contexto aí a gente pode perceber que já existem algumas cidades brasileiras. Cidades fruto de quê? Frutos de povoamentos que aconteceram durante o período colonial, certo? Então, espero que essa pequena aula tenha ajudado vocês aí a clarear as ideias, né? Na próxima aula daremos continuidade a esse raciocínio. Em breve passarei alguma atividade com relação a esse conteúdo que foi explicado aqui nessa pequena videoaula, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.